Está na capa de GZH, a manchete lá, a maioria dos deputados aprova a lei que restringe o direito à cidadania italiana. O texto vai à sanção ainda. Deixa eu ler só um pouquinho aqui para a gente entender. O texto que já aprovado no Senado na semana passada segue agora para a sanção da primeira-ministra. A medida precisa ser confirmada até o próximo dia 27 de maio, no prazo de validade do decreto, né? A nova legislação estabelece que apenas filhos e netos de italianos poderão solicitar o reconhecimento da cidadania. Além disso, o ascendente deve ter tido exclusivamente a nacionalidade italiana até a data da morte, sem jamais ter adquirido outra cidadania. Veja como ficou restrito agora. A mudança rompe com um dos pilares do ordenamento jurídico italiano, que até então permitia o reconhecimento da cidadania italiana sem limite de gerações, desde que comprovada a linha de descendência. A gente teve o exemplo aqui do Eloy Zorzetto, né, que conseguiu a sua cidadania italiana, os bisavós dele eram da Itália, enfim. E por uma incrível coincidência dessas coisas assim que acontecem, que a gente não entende como, que num dia tão importante para o Rio Grande do Sul, na relação com a Itália, celebrando a imigração, lá na Itália vem essa decisão que frustra muita gente que tem essa relação de proximidade com a Itália e que sonhava, né, em ter a cidadania italiana, agora vê isso muito distante ou impossível. E aí está justamente o cônsul aqui do Rio Grande do Sul, Valério Caruso, para nos dar uma avaliação, cônsul, o que dizer para esse pessoal todo que está muito triste com essa notícia. Primeiro dizer que não foi combinado. Não foi, claro que não, com certeza. Mas a gente não tem influência sobre o que acontece em Roma, pelo menos isso. Depois, eu como representante do Estado italiano, preciso expressar a minha solidariedade, primeiro, a todos aqueles que estavam na fila de espera do consulado, expressar a minha total compreensão, porque essa notícia foi recebida com grande pesar por parte da nossa comunidade. E eu digo isso, ainda é cedo para avaliar o impacto, né? Não vi a lei, a notícia chegou há 40 minutos, eu estava no Uber. Mas, enfim, amanhã no consulado avaliaremos os efeitos. É importante, por enquanto, expressar minha total compreensão e solidariedade a toda a comunidade italiana, lembrando também que a italianidade não é função de um passaporte, né? Que o vínculo com a Itália, digamos assim, não para por causa da questão da cidadania, né? Nós temos um vínculo forte, eu me sinto como cônsul geral de todos os gaúchos, né? Que sejam italianos, que não sejam italianos. Nós temos um relacionamento extraordinário com todas as comunidades. Isso não é função de ter a cidadania italiana. Claro que para mim fica o compromisso em fazer com que os serviços consulares do meu consulado geral sejam serviços de grande qualidade. Esse é um compromisso que eu tenho com a minha comunidade para fazer com que verdadeiramente os cidadãos italianos estejam orgulhosos do Consulado Geral da Itália no Rio Grande do Sul, que é um consulado, com todos os meus colegas, né, do consulado, e tem feito um trabalho gigante nos últimos anos para verdadeiramente garantir o acesso de todos aos seus direitos. Então, sabe, sim, as leis podem mudar, mas a conexão, o amor e a identidade, a nossa conexão forte entre Itália e Rio Grande do Sul fica pela eternidade. Bom, é uma decisão política, né? Teve um longo debate, foram horas e horas de debate lá entre os deputados, lá na Câmara dos Deputados da Itália. A votação foi por 137 a 83, ou seja, teve uma relativa divisão aí das opiniões do debate que ocorreu lá na Itália. Assim, saíram algumas notícias, inclusive, cônsul, de que isso poderia até terminar na justiça. Algumas reportagens que eu estava lendo aqui. O senhor vê essa possibilidade, não? Com certeza, né? Nós somos um Estado de Direito. A Itália é uma democracia, um Estado de Direito. Eu sei que muitas pessoas vão acionar na justiça. Depois, eu não sou muito bom em apostar. Então, não posso fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro. Eu posso só garantir que o consulado vai continuar a ficar atento, vai continuar a ficar à disposição de todos
os italianos com cidadania e todos aqueles que não têm cidadania, porque na verdade nós estamos representando aqui uma identidade, uma cultura que não é função de um documento, né? Que não é função de um passaporte e que abrange verdadeiramente milhões de pessoas nesse estado e não somente aqueles que estavam na fila de espera, a quem claramente vai toda a minha solidariedade e compreensão. Ô Valério, qual é o argumento que utilizaram lá para defender essa mudança? O que pesou mais lá na discussão para quem quis alterar esse processo todo? Olha, isso eu pessoalmente não sei. Tenho acompanhado as notícias da Zero Horas. Eu sei que é verdade que tinha uma... como dizer, foi um pouco, digamos assim, se falou muito dessa questão do passaporte fácil, né, das assessorias de cidadania que faziam uma propaganda, talvez às vezes um pouco exagerada da cidadania italiana e na opinião pública se houve um pouco a percepção do que a cidadania italiana tivesse se transformado em alguma coisa sem muito valor. Então fica também a minha recomendação com a comunidade italiana de sempre se lembrar da importância da sua cidadania, né? O Consulado-Geral da Itália está encaminhando as cédulas para permitir a todos de votar no próximo referendo, que aliás tem um quesito, uma questão sobre a cidadania, e que se possa desfrutar desse direito, que se possa verdadeiramente mostrar uma grande participação democrática, porque os direitos, a cidadania italiana envolve direitos, mas também obrigações, né? E deveres. E que para nós, os italianos, cidadãos italianos que moram aqui no Rio Grande do Sul, são italianos que moram no Rio Grande do Sul, não são gaúchos com passaporte italiano. E isso deve ficar bem claro, né? Que a cidadania italiana nunca foi e nunca vai ser somente um passaporte, mas verdadeiramente um sentimento de pertencimento a uma comunidade nacional. Professor Antônio, uma avaliação sua também dessa decisão lá? Sim, é como estava dizendo antes, eu acredito sim que infelizmente o fato de não conhecer profundamente estas realidades não ajudou, né? O que passa muitas vezes na imagem coletiva é mais este lado negativo, né? De quem quer tirar vantagem e não se transmite aquilo que realmente é aquilo que realmente a comunidade dos descendentes italianos representa nas várias realidades, né? Como se dizia antes, nós temos aqui em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul todo, né? Uma quantidade de associações, escolas, né? Escolas onde se ensina o italiano, mas não se ensina só o italiano como língua, se ensina a cultura italiana, né? Se celebram as festas que lembram a história da península. Então, existe toda uma ligação ainda muito viva com a Itália, e talvez que eu acredito seja em grande parte sincera. Depois existe também a parte de quem quer tirar vantagem exclusivamente, mas não é só isto, né? Do outro lado, talvez se veja só este lado, né? Mas é que talvez a gente vá ao encontro daquilo que vocês falaram antes, de que talvez a gente não tenha mostrado tão claramente o que representa a Itália, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Sul, e talvez isso não tenha a dimensão que tenha lá, né? Entre os deputados. Talvez nem imaginem o quão sofrido é essa notícia para algumas pessoas. Leo, se posso, a gente tem feito um trabalho para mostrar o Rio Grande do Sul para Roma, né? Agora, a lei claramente é general e abstrata, abrange o mundo todo. Nós lembramos que o governo italiano aprovou um investimento de 4 milhões de euros para comprar o consulado-geral novo da Itália, né, que vai ser inaugurado daqui a 6 meses. É um investimento pesado, hein? É um investimento pesado. O governo da Itália mandou um avião humanitário em maio do ano passado, né, quando o Estado estava sofrendo as enchentes. E o presidente da República Italiana veio, né, visitar Canoas, né, os centros de acolhimento a imigrantes. Foi um fato histórico sem precedentes. Então, eu gostaria também de destacar que, digamos, o Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul.
Sim. Depois, claramente, não todos os descendentes de italianos moram no Rio Grande do Sul. Exato. Temos 120 milhões de descendentes de italianos em todo o mundo. No Rio Grande do Sul é Mas só 4 aqui a gente milhões. acha que é o centro. Eu sei, Tô eu sei, mas eu sei, se todo mundo fosse no Rio Grande do Sul, É, talvez, talvez né? É uma problema pequena no- parte no- de tudo isso, é Quem evidente. sabe?